Bem-vindos ao Mr. Finanças Podcast, uma iniciativa do programa Consumidor Consciente que tem como objetivo ajudar você a entender e administrar melhor suas finanças pessoais. Com vocês, o nosso apresentador, Conrado Navarro. Olá, eu sou Conrado Navarro e sou o apresentador do Mr. Finanças Podcast, uma iniciativa do programa Consumidor Consciente da Mastercard que tem como tópico esta semana o Dia do Consumidor. Exerça seus direitos e haja em prol do consumo consciente. Contribuindo nessa jornada de educação financeira, eu converso hoje com Marco Aurélio Alves, bacharel em Direito, pós-graduado em Relações de Consumo pela PUC-Rio, coordenador de negócios B2C na B2W Companhia Global de Varejo, editor do blog defesadoconsumidor.blog.br e membro associado do Brasilcom, Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. Marco Aurélio, é um grande prazer contar com a sua participação no nosso programa. Obrigado pela disponibilidade. Obrigado aí, Conrado, aí pela essa oportunidade. É sempre bom estar falando aí sobre defesa do consumidor, um tema muito interessante, muito atual aí do dia a dia. Muito obrigado aí pela participação. Bom, a gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor, Marco Aurélio, já vai fazer, ou já fez 20 anos ou mais, quer dizer, já é um código bastante conhecido aqui no Brasil, mas a relação muitas vezes entre consumidor e empresa às vezes ainda é tensa. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a postura do consumidor. Isso ainda precisa ser mudado ou o nosso consumidor já aprendeu que ele tem direitos e pode correr atrás deles? Precisa ser mudado sim, né? A gente tem uma legislação muito moderna, muito atual, está passando por um processo de transformação agora, vai incluir novos itens, né, ampliando essa defesa do consumidor, mas o consumidor hoje ele ainda recorre pouco aos seus direitos, né? A gente vive numa cultura onde reclamar dos direitos significa transformar a pessoa numa chata, né? E é comum a gente ver, esse fulano é um chato, reclama de tudo. Mas então, se for assim, a gente tem que ser um chato. Não adianta ter uma legislação ótima, maravilhosa, se a gente não exercer esse direito. Então, o consumidor tem que ter essa postura ativa, existem vários caminhos para isso, para ter uma relação mais equilibrada. Independe de ser ingressando no judiciário, independe de ser reclamando nos saques, junto aos órgãos de defesa do consumidor, enfim, buscar realmente o seu direito. O consumidor tem que ter essa voz ativa e participar de todo o processo aí na sociedade. Bom, você falou dos caminhos, né? A gente normalmente escuta muito falar de órgãos de defesa do consumidor como o PROCON, o IDEC, a gente tem algumas instituições como a Proteste, que também fazem um trabalho bacana. O que o consumidor que se sente lesado deve fazer? Quer dizer, ele vai direto lá, ele tenta conversar primeiro com a empresa, como é que deve ser esse procedimento? O primeiro caminho que o consumidor deve ter é procurar a empresa com a qual ele fez, né, um negócio e está se sentindo lesado. Não importa que tipo de lesão. Pode ser um defeito de qualidade do produto, pode ser um defeito no atendimento, na forma de cobrança, não importa qual. Ele formaliza junto à empresa. E aí você, como consumidor, tem vários caminhos. Pode ser ligando para o saque da empresa, pode ser formulando uma reclamação por escrita dentro da própria loja que você estiver fazendo negócio, enfim, não importa o caminho. Formaliza a sua reclamação e peça as providências. Se não for atendido, aí você abre um leque de várias oportunidades de reclamação, que aí vem, você citou a Proteste, o IDEC, que são órgãos que auxiliam na defesa do consumidor. Hoje nós temos as agências reguladoras, né? Vamos citar, por exemplo, um consumidor que teve uma fatura emitida com valores indevidos na sua conta de telefone. Ele reclama com a operadora, se a operadora não está atendendo, ele recorre à Anatel, né, que é uma agência reguladora que está aí justamente para fazer o ponto de equilíbrio, transformar o mercado num ponto ótimo. Enfim, ele tem várias opções de estarem sendo feitas, além dos órgãos de defesa do consumidor. Não tendo muita solução, recorre-se ao judiciário. Tá, essa opção de ir para a justiça, quer dizer, isso claro que isso é uma posição extrema, mas
pensando no nosso consumidor, você diria que muitas vezes o brasileiro, ele, por achar que não vai acontecer nada ou que há impunidade nisso tudo, ele muitas vezes desiste de usar a justiça? Quer dizer, vale a pena a gente dizer para ele, não, vai atrás sim do seu direito, se você não conseguir resolver, faça isso, porque só assim você está exercendo a sua cidadania. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso também, porque às vezes a gente recebe alguns comentários sobre isso. Eu acabo não levando adiante essa questão do meu direito, do problema com o produto, porque eu tenho aquela sensação de que vai demorar e não vão resolver o meu problema, ou isso vai ser uma coisa que vai ser deixada de lado. Quer dizer, o que a gente pode dizer para esse consumidor, principalmente se a gente considerar que a gente está falando no Dia do Consumidor e sobre o Dia do Consumidor? Essa imagem do judiciário como uma forma lenta e que acaba não se resolvendo, realmente ela existe e não é a melhor política, né? Se a gente pensar assim, nunca vamos provocar as mudanças que são necessárias. Então, é importante sim que recorra ao judiciário, não importa se vai levar 1 mês, 2 meses, mas é importante porque aquilo vai sendo registrado, as estatísticas vão sendo analisadas, as próprias agências reguladoras passam a ter maior controle em cima disso, passam a vislumbrar como é que aquelas empresas estão se comportando no mercado. Enfim, toda a sociedade passa a ter essa visão de como é que as coisas estão funcionando. Então é importante sim que ele vá ao judiciário quando não tiver, como última instância, como não tiver solução. Agora, uma coisa que é engraçada nesse ponto que a gente pode observar, o consumidor ele tem essa postura em relação até o judiciário, mas ele descobriu um outro caminho para marcar a sua indignação. E hoje a gente tem um canal de reclamação muito forte na internet. Então tem sites especializados em registrar reclamação de consumidores, tem as redes sociais aí, e isso a gente começa a perceber que para as empresas isso é alguma coisa que está chegando no ponto crucial, que é manchar a imagem delas no mercado. E o poder de reação delas começa a ser percebido e elas começam a se mexer para não deixar com que isso aconteça. Interessante isso que você mencionou, porque a gente está falando justamente de uma era que está todo mundo conectado, quer dizer, todo mundo tem a sua identidade virtual e acaba que o seu grupo, quer dizer, aquele grupo de amigos que ela conhece, que enfim, tem um poder muito forte quando estão relacionados na internet, costumam fazer com que aquela reclamação ande muito mais rápido do que pelas vias tradicionais. Eu queria que a gente aproveitasse esse insight que você deu para deixar uma mensagem sobre consumo consciente hoje em dia. Quer dizer, redes sociais, internet pode ajudar no consumo consciente também, mas não nos esqueçamos dos nossos direitos que estão garantidos ali no CDC. Eu queria que você finalizasse com com uma reflexão sobre isso, para a gente deixar uma mensagem bacana sobre o consumo consciente. Bom, hoje em dia a gente tem uma sociedade do consumo muito forte, muito marcante, né? A relação entre consumidor e fornecedor não é mais uma relação individual, passa a ser uma relação de massa, em grande produção, e com um bombardeio muito forte para o consumismo. Isso gera uma série de problemas, um dos problemas mais marcantes e talvez um dos mais gravosos para a sociedade, principalmente para os consumidores, é o superendividamento, que é um problema sério, que inclusive é objeto de mudança no CDC, né? A reforma que ele está sendo trabalhado vai em cima disso, e base disso tudo é justamente a questão do consumo consciente. Só o consumidor ele também tem que ter essa postura de ter um consumo dentro das suas possibilidades, dentro das suas reais necessidades, para que o próprio planeta mesmo possa absorver toda essa quantidade de produtos e serviços e lixos que são produzidos em função desse consumo. É muito importante a participação do consumidor, né, de não só a questão de reclamar pelos seus direitos, mas ter consciência daquilo que ele está inserido em toda a sociedade. Legal, Marco Aurélio. Eu queria te agradecer, de deixar aqui o seu site novamente para quem quiser ver um pouquinho mais sobre o seu trabalho nessa questão das relações de consumo, que é o defesadoconsumidor.blog.br, e fico muito feliz de poder ter conversado com você sobre esse assunto. Espero que a gente tenha novas oportunidades aí de conversar. Eu que agradeço, Conrado. Muito obrigado aí pela participação. E como uma mensagem final, eu deixo aí nesses 50 anos aí do Dia Mundial
dos direitos do consumidor, a reflexão que deu origem a isso tudo, que foi uma mensagem do presidente John Kennedy em 1962, lá no Congresso americano, que dizia justamente que consumidor somos todos nós. Então, todos nós que estamos na sociedade estamos de uma forma consumindo, a gente representa um grupo econômico muito forte e que afeta e é afetado por todas as decisões econômicas, públicas e privadas, e precisa ser garantido esse direito. Esse direito ele vem justamente de ter produtos e serviços com segurança, acesso à informação, opção, né, ter escolha e, principalmente, poder ser ouvido. Legal, Marco Aurélio. Obrigado pela participação e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Conrado. Para os ouvintes, a equipe do Mr. Finanças espera que o programa de hoje tenha sido útil e agradece a sua audiência. Se você quer saber mais sobre este e outros temas relacionados ao melhor gerenciamento do seu dinheiro, não deixe de visitar o nosso website www.consumidorconsciente.org. Um abraço e até o próximo programa. Este programa é apresentado por Mastercard Worldwide. Todos os direitos reservados.